Professor, seguinte, eu vi já as suas posições, concordo com ela, ouvimos agora há pouco o Lênin Streck aqui, vocês têm uma área de convergência muito grande, mas eu quero ouvir as suas ponderações, eu achei muito bom o que eu li das suas manifestações. Primeiro, conta pra gente, o Fachin quis mesmo livrar a cara do Moro, ou isso é uma impressão errada que está passando aqui pela cabeça de um grupo de gente comunistas que querem apenas desmoralizar o Sérgio Moro e Deltan Dallagnol? Olha, obviamente ninguém pode entrar dentro da cabeça dele para saber o que ele estava querendo, né? Ficou impressões, né? A minha impressão é de que ele fez para poder, vamos dizer, obstaculizar o julgamento do HC do impedimento de Moro, né? Da suspeição, porque eu acho que seria uma derrota maior para Moro, para Lava Jato, no sentido, vamos dizer, da disputa narrativa e política que se estabeleceu, e também porque, vamos dizer, garantiria de forma mais intensa o direito de Lula, né? O direito à liberdade dele, né? Então, a impressão que sobra é de que ele agiu exatamente para poder, vamos dizer, impedir esse julgamento. Porque ele teve outras oportunidades, ele fala que não, que entrou em novembro com a prova X, mas é tudo discurso. Na realidade, ele teve oportunidades de reconhecer essa incompetência do juiz de Curitiba há anos, né? Poderia ter impedido a prisão de Lula, poderia ter permitido que ele fosse candidato a presidente. Então, só agora, há poucos dias de julgar o HC, é que ele vem com essa, logo depois de uma tentativa de também perturbar o julgamento do HC, com aquela questão dos desembargadores que a defesa teve que renunciar, né, à medida. Então, a impressão que dá é que ele julgou para poder interferir nesse julgamento, né, e não com, vamos dizer, com a intenção declarada. Mas, de qualquer forma, para nos é inegável que é um avanço, né? É um avanço no plano da democracia, porque Lula pode ser candidato agora, né? E um avanço no sentido vamos dizer, dos direitos. Porque eu comemoro toda vez que o poder estatal deixa de poder usar de sua força de violência contra uma pessoa injustiçada, né? Ou tratada de forma injusta, pela razão que for. Agora, o risco que há o procurador-geral vai entrar com recurso e a gente ter a reversão dessa decisão na esfera de recurso, sem ter podido julgar o HC. Por isso que eu acho que o correto, nesse ponto, é julgar o HC. Porque o HC tem um objeto diferente do que o Fachin declarou. O objeto do HC, ele, no fundo, ele oferece ao paciente, a Lula, uma proteção mais intensa e extensa do seu direito de liberdade, na medida em que anula todo o processo e não apenas as decisões, né? E também se trata de uma decisão definitiva, ainda não sujeita a recurso. Então, eu acho que é possível, sim, a Câmara, que já iniciou o julgamento, terminar esse julgamento e terminar no sentido de conceder esse HC. Eu acho que é o que deve ser feito. Primeiro, não é verdade que reconhecer a suspeição de Moro em relação a Lula implica em outros casos. É muito difícil reconhecer uma suspeição. Só está acontecendo no caso de Lula porque é impressionante como ficou escancarado com todas essas coisas que nós vimos aí. Spoofing, Vaza Jato, e mesmo o processo em si, a simples leitura dele já dá para ver que houve parcialidade. Isso não se reproduz em outros casos. Eu conheço vários casos da Lava Jato. Não é tão simples assim. Reconhecer uma suspeição é caso a caso, com a documentação de cada processo, são detalhes de cada processo, não é essa coisa automática. É mais fácil haver um reflexo automático em outros casos, pela decisão que o Fachin deu, de considerar a Justiça de Paraná incompetente para qualquer caso que não seja diretamente ligado à pessoa jurídica Petrobras, né? É mais fácil isto ocorrer, de você ter decisões automáticas anulando uma série de casos a partir da decisão do Fachin, do que da questão vamos dizer, da suspeição de Moro, da parcialidade dele. O que se quer evitar, quando se quer evitar o julgamento do HC,
é uma decisão do Supremo que mostra a verdade, que Lula foi preso 500 dias de forma absolutamente injusta por um juiz parcial que agiu politicamente não dentro do direito e que recebeu como paga por isso o Ministério da Justiça. Que Lula foi impedido de ser candidato à eleição de 2018, não foi uma eleição plenamente livre, por uma fraude processual realizada no interior do sistema de justiça. É esse tipo de coisa que se quer evitar, porque quer se garantir uma certa imagem do sistema de justiça, quer se preservar Moro e preservar o pessoal da Lava Jato. É uma ação política do Fachin, a meu ver, e não jurídica de aplicação à Constituição. É mais uma ação política nesse caso. É impressionante como a política interfere, ao ponto de ficar ridículo. Agora, 5 anos depois, o Fachin vem e fala que a Lava Jato é incompetente. A gente fala isso desde 2015, nós falamos isso, 2014, né? Nós falamos isso. Todos nós, assim, o pessoal que estuda direito constitucional no país, aí, direito penal, né? Nós estamos alertando a sociedade faz anos disso. Agora que ele resolve decidir, alguns dias antes de julgar o HC. É óbvio que isso não é por conta de estar preocupado com competência da Justiça de Curitiba. Isso é uma manobra política, mais uma vez, não se age juridicamente nesse caso. Mais uma vez se usa a justiça para fins políticos, e isso é muito ruim, essa dimensão da decisão é muito ruim. Ela só é um avanço, eu falei ontem numa entrevista, porque, eu não sei se você lembra, Panunzio, aquela história da Coca-Cola. Né? Quando a Coca-Cola mudou a fórmula, faz uns 20, 30 anos isso, a Pepsi soltou uma propaganda dizendo eles piscaram. Então só foi um avanço porque eles piscaram, eles estão mostrando o desespero, né, de terem feito o que fizeram. Né? É óbvio que vão ter muito apoio, você sabe que a tua profissão tem muita gente envolvida nessa fraude, né? Porque em vez de agir de forma ética e ter realmente investigado, serviu como jornalismo de acesso, né? Veiculando a versão da acusação. Então tem muita gente comprometida que quer jogar água fria, que fica toda hora querendo encontrar discursos amenizadores, tal, mas nós não podemos ceder a isso, né?